Algo curioso que você vai notar nas munições soviéticas é que elas parecem um pouco diferentes das da OTAN. Elas são verdes, enquanto as da OTAN têm uma cor amarela opaca. Isso não é apenas uma coloração feita para diferenciá-las. Na verdade, os estojos das duas potências militares históricas são feitos de materiais diferentes. Os ocidentais são de latão, enquanto os soviéticos são de aço puro. Mas por que usar aço? Não deveriam ser mais pesadas e inúteis para fabricar munição? Se são de aço, por que são verdes? E por que diziam que essas munições eram envenenadas? Bem, responder a essas perguntas nos leva a uma grande guerra industrial entre as formas de fabricar munições, estudos econômicos e muita história militar. Então é melhor você se acomodar e seja bem-vindo ao Guns Club. Em 1914, começa a ascensão da nação mais influente do século XX, a União Soviética. A Revolução de 1914 e a consequente instauração da União Soviética em 1922 fizeram com que o nascente governo soviético herdasse um numeroso exército de aproximadamente 5 milhões de soldados profissionais, mas esses homens, além de desmobilizados, tinham um equipamento muito ruim. Nas décadas de 20 e 30, o investimento militar soviético foi gigantesco, investido não só em pesquisa militar, mas também na modernização e ampliação da produção de armas já existentes. Nos anos 20, a produção de munições também recebeu um grande impulso e esperava-se que agora, com as novas linhas avançadas de produção, os custos de fabricação das munições fossem reduzidos exorbitantemente. No entanto, para a surpresa do alto comando soviético, na verdade, aconteceu o contrário. Os custos não apenas permaneceram inalterados. A razão era curiosa. O grande investimento em novas indústrias elevou a demanda e alguns materiais, antes fáceis de obter na União Soviética, tornaram-se escassos. O cobre e o zinco ficaram bem mais caros nesse período. O latão, com o qual eram feitas as munições, tanto na União Soviética quanto no Ocidente, era uma liga desses dois materiais. Seu baixíssimo custo e maleabilidade os tornavam ideais para a munição. No entanto, os preços das munições de latão na União Soviética eram o dobro dos ocidentais, apesar de serem feitas da mesma forma e com infraestrutura semelhante. Produzir mais latão saiu mais caro do que buscar outra alternativa. Isso fez com que os soviéticos procurassem uma forma de substituir o latão das cápsulas por outro material. Houve muitos candidatos, mas a solução foi o aço. Esse material era praticamente inadequado para fazer cápsulas por causa do seu preço, da maior dificuldade para trabalhá-lo e também por outras desvantagens, sobre as quais falaremos mais adiante. Na teoria, era impossível fabricar cápsulas com esse material. No entanto, a produção de aço também cresceu exponencialmente na União Soviética no final dos anos 20, tornando o aço muito mais barato do que no Ocidente. Muito mais do que o latão. Assim, era mais lógico usar esse material, que não era volátil nem sujeito a mudanças de mercado para a produção local. Da mesma forma, a União Soviética começou a incluir aço na produção de munição. A introdução do aço na produção de munições barateou enormemente os custos da munição. No entanto, no início da Segunda Guerra Mundial, a produção ainda era majoritariamente em latão. O início do conflito interrompeu qualquer tentativa de mudar o sistema de produção em larga escala. As fábricas não podiam parar. De qualquer forma, a redução de custos acabou permitindo que os soviéticos fabricassem grandes quantidades de munição a um preço relativamente baixo. Encontrei um relato curioso sobre a Batalha de Kursk na retaguarda. Pouco antes do avanço das tropas, foi feito um mega bombardeio com centenas de peças de artilharia e centenas de morteiros para amaciar as defesas alemãs. O bombardeio durou 45 minutos, nos quais foram usados 45 trens de munição. Cada trem tinha 60 vagões cada um, com entre 10 e 16 toneladas de munição. No total, foram enviadas 27 mil toneladas de munição, 27 vezes o peso da Torre Eiffel. A União Soviética produzia tanta munição que podia se dar ao luxo de tais desperdícios de poder. Na época, o exército soviético usava dois tipos de munição, 7,60 e 2x54 para fuzis e 7,60 e 2x25 mm para pistolas e submetralhadoras. Mas isso estava prestes a mudar.
Em 1943, o exército soviético estava buscando criar um cartucho intermediário para começar a desenvolver uma grande variedade de fuzis e carabinas. Não seria outro senão o 7,62 por 39 mm, o cartucho que seria usado pelo Avtomat Kalashnikova 47. Esse novo e inovador cartucho seria produzido com as novas técnicas de fabricação em aço. Por exemplo, seu projétil era revestido em aço, e na década de 60 seria o primeiro a ter um estojo completamente em aço. Após a Segunda Guerra Mundial, o aço ficou ainda mais barato, levando a produção de munições a ser feita principalmente com aço em vez de latão. As munições subsequentes 5,45 × 39, sucessoras do 7,62 por 39 mm do Avtomat Kalashnikova 47, também seriam completamente em aço. Podiam ter núcleo de aço com revestimento de latão ou núcleo de chumbo revestido de aço. Munições de todos os calibres passariam por essa evolução para o aço. E da mesma forma, esse material dominou quase totalmente a produção de munições na União Soviética. E assim seria na última metade do século XX. No entanto, também havia alternativas. Além dos estojos de aço, havia munições com estojos bimetálicos de aço e cobre. Por isso, você vai ver que junto com as munições verdes também havia munições mais tradicionais, com cores que nos lembram as munições ocidentais. Projéteis como 5,45 × 39 seriam lembrados pelos infelizes exércitos que os soviéticos enfrentavam como as munições envenenadas. Os afegãos, durante a campanha soviética no Afeganistão, inventariam esse apelido, as munições envenenadas. A 5,45 era muito mais devastadora do que a 7,60 e 2 mm. A munição de aço, em vez de se deformar, ao impactar no corpo, se desmanchava, criando fragmentos como se fossem estilhaços dentro do corpo. Por ser mais dura e viajar 200 metros por segundo mais rápido que sua antecessora, criava cavidades muito maiores, particularmente 44% maiores. Além disso, ao se fragmentar no corpo, era difícil retirar todos os estilhaços. Por isso, se você fosse tratado em um hospital de campanha, as infecções eram realmente comuns. Você tinha aço enferrujando dentro do seu corpo, o apelido de bala envenenada era realmente apropriado. Mas quais são as diferenças entre um cartucho de aço e um de latão? Qual deles é melhor? Na verdade, não havia muita diferença. O peso era parecido, mas em termos de durabilidade a coisa mudava bastante. O armazenamento tradicional de estojos de latão causava muitos problemas às munições de aço soviéticas, deixando sua durabilidade duvidosa. Por isso, o armazenamento nos anos 30 teve que ser muito aprimorado para garantir o sucesso dessas munições. As munições eram guardadas em caixas de aço galvanizado, apelidadas de caixas de zinco pelos soldados. Posteriormente, mesmo pintadas, o nome foi mantido. Esse apelido faz pensar que as caixas eram realmente feitas de zinco, mas na verdade eram apenas de aço, também. As caixas continham nitrogênio em vez de ar, protegendo as munições da oxidação. As munições dentro dessas caixas podem durar até um século. Ao abrir a caixa hermética, as munições ainda mantinham a mesma durabilidade das de latão. E também, por terem um verniz especial, as munições fora das caixas estavam ainda mais protegidas contra a oxidação. Obviamente, não por tanto tempo quanto dentro do recipiente com nitrogênio, mas isso lhes dava uma durabilidade aceitável para o combate. De qualquer forma, se um pelotão abrisse uma caixa de aço de munições em combate, era muito improvável que as munições não fossem usadas em curto prazo. Nunca houve problemas com isso. Você lembra que eu te mencionei que as munições tinham um revestimento para resistir tanto à temperatura quanto à oxidação? Bem, esse verniz é o que dá o aspecto esverdeado aos cartuchos. Hoje em dia já não é mais necessário fabricar as munições em aço. A produção de latão na Rússia é estável, mas as munições soviéticas ainda predominam, pois as fábricas seguem funcionando bem. Seria um grande investimento adaptá-las para produzir munições de latão. E de qualquer forma, essas munições são simplesmente históricas. Você já se perguntou por que os carregadores soviéticos são laranjas? Bom, clica no vídeo que está no centro para descobrir. Muito obrigado por este vídeo e até logo.